Hoje a gente vai mergulhar num sistema fascinante que permite todo e qualquer movimento nosso, o sistema articular. Basicamente, é o conjunto de todas as juntas do corpo, os verdadeiros heróis anônimos do nosso esqueleto. E aqui já começa a nossa grande questão. Pensa bem, como é que uma estrutura que a gente sabe que é rígida, como um osso, se transforma em algo capaz de movimentos tão fluidos, tão complexos? A resposta, olha, não está nos ossos em si, mas naquilo que os conecta. E a solução para esse enigma é justamente o sistema articular. Essas junções, ou articulações, são os pontos onde a mágica acontece. É ali que um esqueleto que seria estático se torna um sistema superdinâmico. Mas calma, o papel das articulações vai muito além de só permitir o movimento. Elas são essenciais para manter a integridade do esqueleto e mais, são zonas ativas de crescimento ósseo, principalmente durante a nossa fase de desenvolvimento. É algo crucial. Para a gente entender como tudo isso funciona, a anatomia separa as articulações em 3 grandes grupos. A classificação se baseia principalmente no quanto elas se movem e no tipo de tecido que une os ossos. Então a gente tem as fibrosas, que são imóveis, as cartilaginosas, que têm um movimento bem limitado, e as sinoviais, que são as que se movem livremente. Vamos ver como cada uma delas atua. Começando pelas articulações fibrosas, que a gente chama de sinartroses. Para facilitar, pense nelas como se fossem as soldas de altíssima precisão da natureza. A função principal aqui não é movimento de jeito nenhum, é unir os ossos com muita firmeza para dar proteção e força. O melhor exemplo disso é o nosso crânio. As articulações fibrosas entre os ossos do crânio, que são as famosas suturas, com o tempo podem se ossificar por completo. Esse processo, chamado sinostose, basicamente funde os ossos. O resultado? Um crânio ainda mais sólido e protetor para o nosso cérebro. E mesmo nessa categoria de soldas, digamos assim, existe uma variedade bem interessante. Tem as suturas, que são essas juntas de encaixe perfeito no crânio, as sindesmoses, que usam ligamentos para juntar ossos como a tíbia e a fíbula, lá na perna, e as gonfoses, um tipo super específico de encaixe que segura os nossos dentes firmemente na mandíbula. Agora, vamos pular para a próxima categoria. Aqui, o corpo precisava resolver um dilema. Como ter estabilidade, mas com um pouquinho de flexibilidade? A resposta está nas articulações cartilaginosas, as anfiartroses. Elas funcionam como os amortecedores do nosso esqueleto. O projeto-chave aqui é a sínfise, e a ideia é simplesmente genial. Em vez de usar um tecido fibroso e rígido, os ossos são ligados por uma espécie de almofada de fibrocartilagem. Essa cartilagem é super forte, mas ao mesmo tempo ela consegue ser comprimida. O exemplo perfeito disso, os discos que ficam entre as vértebras da nossa coluna. Eles são como almofadinhas que absorvem o impacto de cada passo, de cada corrida, de cada pulo e, ao mesmo tempo, permitem aqueles pequenos movimentos que dão à coluna toda a sua flexibilidade. Sem eles, a gente seria totalmente rígido. E, finalmente, chegamos à categoria mais complexa e talvez a que a gente mais percebe no dia a dia, as articulações sinoviais, ou diartroses. Se as outras eram soldas e amortecedores, estas aqui são a maquinaria de precisão do corpo, projetadas para permitir uma variedade enorme de movimentos. A estrutura delas é um pouco mais elaborada. As pontas dos ossos são cobertas por uma cartilagem bem lisinha, a cartilagem articular, para diminuir o atrito. Tudo isso fica envolvido por uma cápsula articular, que cria um espaço fechado. E lá dentro tem o líquido sinovial, que funciona como um lubrificante, garantindo que tudo deslize suavemente. O mais fascinante aqui é que nem toda a articulação sinovial se move do mesmo jeito. O movimento é definido por eixos. Por exemplo, articulações em dobradiça, como o cotovelo, são monoaxiais, se movem em um único plano, igualzinho a uma porta. Em contraste, as articulações esferoides, como o nosso ombro e o quadril, são multiaxiais. Elas permitem movimento em todos os 3 planos e ainda por cima rotação. É uma engenharia incrível. Então, quando a gente olha para esses 3 tipos, um padrão fica muito claro. Não existe uma solução única para tudo. O corpo, ao longo da evolução, desenvolveu uma variedade de articulações e cada uma delas tem uma estrutura perfeitamente adaptada para sua função.
Pensa comigo, desde a estabilidade total que a gente precisa para proteger o cérebro, até a liberdade de movimento incrível que o ombro nos dá para interagir com o mundo, o sistema articular tem a ferramenta exata para cada trabalho. É uma eficiência de design que é, no mínimo, impressionante. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Considerando a solidez de uma sutura do crânio, a resiliência de um disco intervertebral ou a complexidade de um ombro, qual delas seria o maior feito da engenharia da natureza? A resposta, claro, pode ser diferente para cada um, mas a admiração por essa complexidade toda, essa é universal.